Me chamo Rui Barbosa da Rocha, eu sou professor na Universidade Estadual de Santa Cruz, no Colegiado de Geografia, mas sou formado em agronomia, a minha formação, e tenho estudos na área de desenvolvimento, agricultura e sociedade, com bastante ênfase na sustentabilidade como um tema, né, tema estratégico de planeta, de país, de região. Trabalho muito com áreas protegidas e desenvolvimento associado a áreas protegidas, como o turismo, agricultura familiar, agricultura empresarial, cadeias produtivas, né? E o assunto da FIOL, do Porto Sul, já tem 14 anos que ele está sendo objeto de análise nosso, né? Ele se tornou um assunto chave para um debate sobre o futuro do sul da Bahia, até mesmo da Bahia e do Brasil, né? Assim, como uma agenda que surge não a partir de um planejamento estratégico, mas a partir de demandas específicas de corporações, de um setor corporativo específico, né, que é o setor do minério de ferro, de uma empresa específica chamada Eurasian Research Group, que a partir de compras e vendas, né, de outras empresas, mas que hoje está alicerçada na Eurasian Research Group, ela motivou uma ação do Estado, mudou a agenda de planejamento do Estado, né, a partir da sua perspectiva. E, então, isso passou a ser um caso de grande relevância para a nossa causa, digamos, de pensar a sustentabilidade em escala regional, em escala estadual brasileira, e de ver como que decisões estão sendo tomadas pelo Estado, não motivadas por debate amplo, transparente, público, com amplos setores da sociedade, com setores estratégicos que estão nos territórios, né, todos eles, né, mas apenas por uma motivação corporativa, né. Então, isso, e mais do que isso, né, por motivações que não se sustentam numa perspectiva do interesse público, né. Então, o artigo que eu escrevi para o IPEA, a partir de um seminário internacional sobre licenciamento ambiental e desenvolvimento territorial, ele tentou sintetizar todo um trabalho anterior, né, de reflexões e de levantamento de dados, né, de investigação mesmo, para tornar claro, né, transparente o que é esse projeto, né? E quando ele se insere num planejamento de América Latina, de América do Sul, de Brasil, a gente percebe que há um exagero, uma forçação de barra, porque você precisa ter uma argumentação de planejamento estrutural de país, de infraestrutura de país, de América do Sul, para justificar um projeto que tem uma feição específica, né, de interesse específico corporativo e de um setor econômico específico que é o do minério de ferro. Então, em torno dele, do interesse específico dele, começa a se agregar interesses outros que não necessariamente ficam de pé, que não necessariamente conseguem uma adesão muito clara, né? Como, por exemplo, a justificativa de que a Ferrovia Oeste-Leste e o Porto Sul vão atender ao setor da agricultura, do agronegócio da Matopiba, né? Da Matoba. Esse é um argumento que ainda carece de comprovação, né? O que existe na Ferrovia Oeste-Leste é um trecho Caetité-Ilhéus bem definido com essa motivação do minério de ferro de Caetité, e a ligação de Caetité até Figueirópolis, até Luiz Eduardo Magalhães, Figueirópolis, ainda não teve um estudo de viabilidade econômica que justificasse essa conexão de lá do oeste baiano, até mesmo de Tocantins, até Ilhéus. Existe, de fato, uma demanda de carga, de logística de carga,
do setor do Matopiba, especialmente do oeste baiano, para Salvador, para a Baía de Todos os Santos, para o Porto de Cotegipe, né, para terminal privativo da soja, que já está estabelecido em Salvador. Portanto, não há uma motivação real desse setor de usar um terminal privativo novo para Ilhéus. Então, o Porto Sul ele é um terminal privativo exclusivo da Bahia Mineração, da empresa que é filial da Eurasian Resources Group. Já tem 14 anos que o Porto Sul não apresenta nenhum outro terminal privativo. Então, há aí uma questão que precisa ser estudada, investigada, né? Eu estou falando isso depois de 14 anos de análise, de diálogo com muitos representantes de vários setores, planejadores, e até o momento não há uma comprovação da viabilidade do Complexo Porto Sul como uma zona portuária de uso múltiplo, que inclua, por exemplo, o setor de fertilizantes e o setor de soja, ou algodão, ou coisas assim, né? De fato, a Baía de Todos os Santos e o Porto de Cotegipe, o Porto de Aratu e o Porto de Camaçari, né, do Polo Petroquímico de Camaçari, reúnem as melhores condições para uma integração oeste-leste entre o Atlântico e o interior do Brasil. Então, o caso de Ilhéus, o caso do Porto Sul, ele está ainda sob questão, né? E também sob júdice, porque é um projeto que a viabilidade ambiental dele não foi comprovada. A licença de implantação do Porto Sul está cheia de condicionantes que não foram cumpridas ainda. Então, se deu uma licença de implantação quando as condicionantes ainda estão em processo de implementação. E muitas dessas condicionantes apresentam uma complexidade enorme. Há exemplo dos pescadores que não estão devidamente compensados pelo bloqueio da sua zona pesqueira nessa área, ou comunidades rurais afetadas no acesso à água, ou um bom disciplinamento do uso da zona costeira norte de Ilhéus, que tem atividade turística, que tem ambiente residencial, que entra em conflito com a existência da atividade portuária. E existe impacto também sobre a linha da costa, que ainda não há uma solução para uma grande área que pode ser inundada, ocupada pela alteração das correntes oceânicas com o porto em offshore, né? E o próprio porto de offshore em Ilhéus também carece de uma boa fundamentação, porque é uma zona de muitas correntes que provoca alterações profundas na costa e, portanto, não é o melhor ambiente portuário para esse tipo de atividade. O melhor ambiente portuário seria a Baía de Todos os Santos, por ser uma baía abrigada e por ter justificado a própria existência de Salvador, né, como capital do Brasil e como uma grande região metropolitana e um grande polo industrial. É por conta da condição logística da Baía de Todos os Santos que toda essa diversidade econômica se deu em Salvador e nos municípios próximos, né? Então, trazer isso para Ilhéus, por um interesse de descentralização, né, econômica, assim, não é a melhor estratégia, né, para pensar a descentralização econômica da Bahia e de fazer o sul da Bahia se desenvolver, porque o Porto Sul ele afeta a economia do sul da Bahia, ele não potencializa a economia do sul da Bahia. Ele afeta o potencial turístico, o potencial da pesca, o potencial do cacau e do chocolate, que são os esteios da economia regional. Então, é um projeto que tem efeitos colaterais irreversíveis, muito danosos à economia do sul da Bahia. Então, ele não potencializa o sul da Bahia, ele afeta uma trajetória de desenvolvimento sustentável do sul da Bahia. Então, a minha perspectiva é de que o Complexo Porto Sul deveria ser desfeito como projeto, deveria ser anulado como projeto,
aproveitar o que já foi feito como pontes de acesso, sistema rodoviário de complementar, para integrar o sistema rodoviário do sul da Bahia e desfazer o projeto da ferrovia no sentido de Ilhéus, porque o impacto dessa ferrovia chegando na região cacaueira é absurdamente grande. E como ele corre o risco de ser um elefante branco, porque ele está muito mais justificado pelo escoamento do minério de ferro de Caetité do que do agronegócio, como eu já disse, o agronegócio tem uma saída pelo porto de Cotegipe, Baía de Todos os Santos, então corre o risco dessa ferrovia ficar obsoleta, como outras ferrovias ficaram obsoletas no Brasil e foram inclusive desativadas, como é o caso da ferrovia que liga Minas à Bahia, que ligava Minas à Bahia e que concluía em Caravelas. Essa ferrovia na década de 60 foi desativada. Havia uma ferrovia aqui em Ilhéus, ligando até o interior do sul da Bahia, que foi desativada, porque o sistema rodoviário foi mais competitivo. Então, essa ideia de que uma ferrovia ela vai se sustentar no tempo, porque ela é uma coisa perene, isso não é verdade. Uma ferrovia é um equipamento logístico caro, que precisa de carga, que precisa ter justificativa econômica. Se não tiver justificativa econômica, ela não se sustenta. E eu coloco isso com muita evidência, né, com muitos dados, com muitas fontes de informação nesse artigo do IPEA. O diálogo sobre isso na área pública é muito raso. Nós não encontramos um debate, por exemplo, sobre infraestrutura que discuta trajetória de desenvolvimento. Qual é a trajetória de desenvolvimento da América do Sul? Qual é a proposta que nós temos para transformar a economia, a sociedade da América do Sul numa sociedade próspera, desenvolvida, competitiva, naquilo que ela tem de suas vantagens comparativas, né, no cenário de mundo, né? Então, se você pegar a América do Sul como um todo, a América do Sul é o continente mais biodiverso e de ocupação e de presença de populações tradicionais com maior evidência, com maior peso, né? Você está falando de Bolívia, Peru, Equador, Amazônia brasileira, até eventualmente outras regiões do Brasil. Então você tem uma presença de populações tradicionais muito significativa, associada a economias de base, local, comunitária ou regional. A ênfase que se dá no Brasil, e numa perspectiva de mundo para o Brasil, é do Brasil se tornar um grande player de commodities para a economia asiática, europeia e norte-americana, né, mas especialmente asiática. E focada em 4 produtos. Então, eu considero essa lógica, esse lugar do Brasil e da América do Sul como absolutamente nefário. O Brasil e a América do Sul podem ter um lugar muito mais complexo, muito mais privilegiado, com uma economia muito mais inclusiva, muito mais criativa, inteligente, sofisticada, do que de ser um provedor de minério de ferro e de soja, por exemplo, que são os 2 produtos esteios hoje da balança comercial. A soja, ela é uma grande consumidora de insumos e de água, né, de terra e água, consumindo parcelas gigantes do cerrado brasileiro, e afetando mananciais de água importantes, como o do São Francisco, né, e outros rios importantes do Planalto Central, e sem nenhuma disciplina em termos de proteger frações do cerrado e proteger mananciais de água. Então, o Rio São Francisco hoje está ameaçado, seriamente ameaçado, pelo avanço da agricultura de larga escala, com o uso de pivôs centrais, né, que tem um cuidado, um planejamento a respeito disso. E a exportação de matéria-prima, como a soja e o minério de ferro, hoje, ela é livre de impostos, através de uma lei da década de 80, a Lei Candir, que isenta, eu cito isso no artigo, né, que isenta esses setores de tributação. O Brasil está beneficiando enormemente economias industrializadas e de serviços fora do Brasil,
Em nome de quê? Né? O que nós temos de real benefício de criar corredores de exportação para escoar commodities sem tributo, sem tributação desses produtos para fora, né? Então, eles geram pouco emprego hiperconcentrado, demandam muito solo, muita terra, muito do nosso território, e não gera uma riqueza para o país à altura do impacto que causa. Então, se a gente fala de infraestrutura para o desenvolvimento, né, o IRSA, que foi desenhado aí no final dos anos 90, início do 2000, aí no governo de Fernando Henrique Cardoso, com uma agenda muito ligada às commodities, né? Já um desenho de país que estava sendo submetido aos interesses da Vale, do setor mineral, do setor agrícola de exportação. Então, eu participei durante algum tempo do Conselho do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Conselho de Sociedade Civil, e a gente sempre trazia esse debate. Que infraestrutura nós estamos fazendo? Qual é o interesse estratégico dessas infraestruturas? E quando a gente está falando de energia, né, a matriz energética brasileira, ela tem que ser muito bem focada em energias renováveis, né, que essa é uma grande vantagem comparativa do Brasil. Então, como que a matriz energética está evoluindo na direção de energias renováveis? Eu acho que a gente teve avanços, sim. Houve um incremento muito grande de energia eólica, solar, energia hidrelétrica. Tivemos investimentos ruins, como o de Belo Monte, né, o da usina de Santo Antônio, geral, de muito impacto e de resultado questionável, né? Mas a gente tem tido algum progresso, pelo menos na agenda de matriz de energias renováveis. Embora ainda tenhamos interesses corporativos ligados ao setor de carvão mineral, que é absolutamente inadequado para o Brasil, né? E também o setor de energia nuclear, que também é muito cara e arriscada, né? E a gente já viu que não é uma componente da nossa matriz de resultados interessantes. Então, essa transição energética deveria estar mais clara num desenho de futuro da infraestrutura brasileira, valorizar também a melhoria das transmissões, mais do que novas usinas, né? Porque muitas vezes você tem ineficiência enorme na distribuição da energia, e com isso você tem perdas colossais dos investimentos feitos, né? A Bahia fez muito investimento em energia renovável, em energia eólica, que está represada, que não tem transmissão. Então, eu estou citando só o setor de energia, mas quando você vai para o setor de ferrovia, rodovia, porto, né, o que nós estamos fazendo? Qual é o interesse estratégico do país em fazer, por exemplo, o Porto Sul, para escoar minério de ferro por 20 anos de Caetité e, eventualmente, uma soja que já tem um porto em Salvador? O que nós estamos investindo bilhões nisso? Então, eu acho que infraestrutura no Brasil, a gente tem que estar falando de saneamento básico, a gente tem que estar falando em infraestrutura para as economias regionais, né? Por exemplo, o sul da Bahia é uma região que tem uma grande vocação turística e ecoturística. Qual é a infraestrutura que nós temos para essas atividades? Fizemos apenas a estrada de Ilhéus-Itacaré e a estrada de Itacaré-Camamu, mas as áreas protegidas estão carentes de visitação turística. Você não tem pequenos equipamentos que potencializem um turismo, né, inteligente nessas áreas. O setor de cacau e chocolate também pode ter um progresso enorme se a gente melhorar as estradas vicinais, né, ou seja, um tecido rodoviário endógeno, regional, para melhorar escoamento e até mesmo acesso para o mercado do turismo dessas fazendas de cacau, que podem se tornar atraentes para a visitação turística. Ou seja, é um outro desenho de infraestrutura. E quando você pauta a infraestrutura na perspectiva do Brasil ser um gigante de commodities, você joga fora uma série de oportunidades de economias endógenas que o Brasil e a América do Sul possuem. E também joga fora as possibilidades de integração dentro da região América do Sul, que eu acho que deve ser uma ênfase do Brasil. Em vez da gente colocar a América do Sul a serviço da Ásia, a gente deve colocar a América do Sul a serviço da América do Sul.
potencializar as relações de troca dentro do continente, né? Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Colômbia, né? As Guianas, quer dizer, nós temos um imenso potencial dentro da América do Sul para uma melhor conexão, e que não necessariamente passa por esses corredores ferroviários e rodoviários que estão sendo desenhados. Talvez passe por uma outra concepção de sistema viário. Por exemplo, as hidrovias da Amazônia, elas são tradicionais, elas têm um lugar importante na história do povoamento da Amazônia. O que nós estamos fazendo para melhorar o sistema de hidrovias da Amazônia? O São Francisco foi um importante corredor hidroviário. O que nós estamos fazendo para melhorar e restaurar a competência do São Francisco como eixo hidroviário? Então, a gente tem que olhar a infraestrutura numa outra perspectiva, né? Em síntese, é isso que eu defendo, e eu vejo o Porto Sul como um caso bizarro, quase como escatológico, né? Daquilo que não deve ser feito. E na medida das forças que a gente tem, né, pela razão, né, pela argumentação, a gente tem que demover o Estado dessa loucura que é fazer esse projeto nessa concepção que foi desenhada. O que você tem é uma sobreposição de investimentos que não tem muito nexo, né? Por exemplo, nós estamos colocando muita energia para tornar o sul da Bahia uma região de chocolate e de ecoturismo. Isso é resultado de mais de 20 anos, né, quase 30 anos, para retomar a capacidade da produção de cacau, frutas, alimentos locais e transformar isso em ativo agroindustrial, né, tendo o chocolate como um grande eixo, né, dessa economia agroindustrial regional. O chocolate que agrega valor em 20 vezes ao produto cacau commodity, né? 20 vezes, né? Não é uma coisa pequena, não estamos falando de 3, 4 vezes, estamos falando de 20 vezes. Ou seja, isso é estratégico para o sul da Bahia. Você transformar a região numa região chocolateira, como você tem regiões de uva que se transformaram em região de vinho. Se a gente vai a Mendoza, a gente visita um parque produtivo de uva de 300 mil hectares, que tem mais de 1.000 vinícolas. Mais de 1.000 vinícolas. Ou seja, você tem uma relação de 300 hectares por vinícola. O sul da Bahia tem aproximadamente 400 mil de cacau. Nós poderíamos ter, guardada a capacidade de transformação de cacau em chocolate, cerca de 500 a 1.000 unidades industriais de chocolate aqui, numa escala pequena e média. Ou seja, seria um outro desenho de economia de cacau e chocolate, completamente integrada, né, aos interesses da região, e com um potencial econômico, social, cultural, tecnológico enorme. Né? E a gente sabe que cacau é uma matéria-prima extremamente versátil. Ela não serve apenas para chocolate, ela permite você usá-la em mais de 100 produtos, desde os biscoitos, pães, bolos, sorvetes, enfim, granolas, uma infinidade de produtos, né? E o chocolate também, ele é muito versátil, você pode fazer chocolate de muitas maneiras, né? Chocolate ao leite, chocolate mais intenso em cacau, chocolate com nibs, chocolate com frutas desidratadas, né? Então, é um produto de alto valor agregado, extremamente plástico, extremamente permeável, né, flexível, orgânico, para muitas possibilidades de integração com a economia agrícola da região. Então, isso eu considero como absolutamente estratégico, não só eu falo isso, né, muitos atores falam isso, tem muitos investimentos sendo feitos hoje na região, temos mais de 100 experiências de microempresas fazendo chocolate no sul da Bahia, quando nós não tínhamos nada há 10 anos atrás. E tudo isso foi induzido pelo fôlego criativo, empreendedor local, regional e do capital nacional também, que se mobilizou para cá. A exemplo da Dengo e a Ama Chocolate, né, e outras empresas que estão investindo em chocolate na região, né. E isso está começando a alcançar o Espírito Santo também, que está atraído por essa vertente, e a Amazônia também. Então, o Pará já se coloca também como um
polo de cacau e de chocolate, e isso pode também alcançar outras regiões da Amazônia, não só a Amazônia brasileira, como a Amazônia sul-americana, né? Então, no Peru, no Equador, você também, na Colômbia, você também tem esse movimento, né? O turismo é uma atividade também estratégica para o sul da Bahia. Ela é uma atividade que já está presente na região há mais de 30 anos, cresceu de uma maneira espontânea, né? Com a busca de destinos no litoral do Nordeste, né? Como Porto Seguro, Trancoso, Caraíva, Morro de São Paulo, Maraú, né? Então, essa busca de lugares idílicos do Nordeste, que são quase como Caribe no Brasil, né? Com ambiente de recifes de corais, água limpa, gastronomia com valor cultural, com traços como o povo nordestino, né? O Ceará, do Lagoas, mas no caso baiano, o povo baiano também é um fator magnetizante, né? De você viver cultural da Bahia, né? Da capoeira, da comida, né? Da pesca artesanal. Então, todo esse repertório que a Bahia tem no litoral e também tem na Chapada Diamantina são grandes ativos para a Bahia. E nos anos 90, o governo da Bahia percebeu que isso era realmente algo estratégico, porque ele percebeu a iniciativa privada se deslocando para esse setor, mesmo no Estado. A década de 90 foi uma década de investimento muito pesado da Bahia nesse setor, se gastou mais de US$ 1 bilhão na melhoria de infraestrutura para facilitar a chegada do turista. E a Bahia respondeu a isso muito bem, né, com muitos investimentos sendo feitos, o fluxo turístico aumentando, geração de empregos, tributos. É um setor que ele é muito capilar, né, ele abre muito espaço para frente e para trás, né. Então, na parte de insumos, você tem muitas economias que se associam ao turismo, desde a agricultura, atividades de microindústria, né, que estão ligadas à construção civil, que estão ligadas a produtos como artesanato, que vão sustentar, digamos, decoração e a construção interna, como também atividades de manutenção, hidráulica, elétrica, né, atividade de marcenaria, carpintaria, jardinagem, né. Então, você tem um imenso repertório de atividades econômicas vinculadas ao turismo antes e depois do turismo, né, ou durante a atividade do turismo, que envolvem logística, que envolvem locadoras, transfers, guias de turismo, a gastronomia, né, que vai suportar uma atividade fundamental do turismo é a comida, né? Então você vai ter desde a Baiana de Acarajé até um pequeno restaurante local, o pescador, né? O pescador que vai vender o pescado vai ser mais valorizado pela sua atividade. Então você cria um mercado local, regional para a pesca, que é muito interessante, muito melhor do que você colocar esse produto na mão de atravessadores que vão levar para outros estados e vão remunerar mal o pescador. Então aí você tem até a possibilidade da família do pescador passar a ser empreendedora na gastronomia, como acontece muitas vezes, né? Ontem eu visitei um hotel de alto padrão em Itacaré, que o chefe de cozinha, ele é de uma família de pescadores, e ele está numa carreira de chefe de cozinha muito bem sucedida, né? E ele falou com orgulho, olha, minha família é de pescadores, eu sei o que é um bom peixe, eu sei como pescar um bom peixe. Então veja que você tem a construção naval, que pode também estar vinculada ao turismo, né? Como construção de pequenas embarcações para transporte de pessoas, a própria atividade pesqueira, que requer construção naval, né? Então, isso também mobiliza outros negócios. Então, o turismo é uma atividade realmente que tem impactos negativos em alguns aspectos, mas tem muitos impactos positivos, se ele for bem planejado, se ele for bem integrado aos interesses das comunidades costeiras e da montanha, né, da Chapada, ele pode ser realmente um dinamizador de negócios com a população local. Então, aí você pode pensar em uma estratégia de infraestrutura. Que infraestrutura eu preciso para alimentar essa economia de turismo? Com porto,
com rodovia, com ciclovia, com hidrovia, né, com estruturas que suportem uma hidrovia, como o Rio de Contas, por exemplo. O Rio de Contas ele tem até Taboquinhas uma ótima condição hidroviária, que não está sendo utilizada hoje, né? Se você vai para a Baía de Camamu, a mesma coisa. Se você vê a Baía de Todos os Santos, também tem potencial. O canal de Tinharé, em Morro de São Paulo. Enfim, é uma longa lista. Não foi feito um debate prévio, adequado, que cumprisse o rito do licenciamento ambiental para uma obra dessa magnitude, com tamanho impacto, com impactos acumulativos, né, porque envolvem três estruturas, né, uma atividade mineral num lugar, atividade ferroviária no outro, a portuária do outro. Já se fala agora de minérioduto ligando Grão-Mogol, em Minas Gerais, ao Sul, então você amplia mais ainda o impacto, né, com outra estrutura de logística mineral. E eles foram... no caso do Porto Sul, ele foi licenciado depois do licenciamento da Ferrovia Oeste-Leste, que já previa que o lugar final seria aqui em Ilhéus. Então, como é que você licencia uma ferrovia entre Caetité e Ilhéus, passando, né, vindo de Figueirópolis, né, em Tocantins? Como é que você faz um licenciamento de um traçado dessa magnitude sem saber que o Porto Sul estaria licenciado? O Porto Sul foi licenciado depois que a FIOL estava já iniciando as obras. É quase como um estupro institucional, né? É você criar uma situação para depois formalizar. E hoje nós estamos pagando um preço altíssimo por isso, porque se você vai ao lugar das obras da Ferrovia Oeste-Leste, você vai encontrar uma sucessão de erros no projeto executivo que foi aprovado depois do licenciamento. Então, primeiro licencia, primeiro se autoriza um passado milagroso, mágico, né, ligando distantes, sem avaliar as condições do solo, as condições da população no lugar, uma viária que existe. Então, hoje a Ferrovia Oeste-Leste, ela traz colossais sobre populações à margem dela, que eram populações residentes nesses lugares e que não foram indenizados. O sistema viário dessas populações não está sendo respeitado, então elas ficam com caminhos bloqueados, né? Criações de animais que deixam de existir, atividades agrícolas que deixam de existir, casas que são destruídas com bombas, né, com pedras que se movimentam nas obras, caem em cima das casas, não há indenização. É show de horror. Sem falar de um fato gravíssimo, que é a mina de Caetité, que foi a grande provocadora dessa obra Ferrovia Oeste-Leste. Até hoje não há uma solução para a barragem de rejeitos dessa mina. Então, como é que você licencia uma mina, constrói uma ferrovia, começa agora o porto, sem você ter uma solução para o rejeito dessa mina? Porque a barragem de rejeito proposta está em cima de uma represa da cidade de Guanambi, que é uma cidade de 90 mil habitantes. Ou seja, as águas que abastecem a cidade de Guanambi vêm de uma área que pode ser afetada por essa barragem de rejeitos. Então, o órgão ambiental não licenciou a barragem de rejeitos proposta. Depois do escândalo de Mariana e Brumadinho, a legislação brasileira mudou, então a barragem proposta ela não é mais adequada pela legislação, porque ela está a montante, né? E aí se prevê agora uma barragem ajusante, né? Ajusante de quê? Ajusante de alguma população concentrada, né? E de recursos hídricos estratégicos. Então, hoje, a barragem proposta está a montante, o que a legislação não permite. Então, olha que coisa surreal. Você tem um projeto mineral que está em andamento, que faz uso, inclusive, da ferrovia Centro-Atlântica, que é a ferrovia já existente. Esse é um ponto que eu não falei para você, né? É muito importante trazer esse assunto. Quer dizer, nós estamos fazendo uma nova ferrovia, chamada Oeste-Leste,
que ela coloca em desuso ou em situação de baixa competitividade a ferrovia Centro-Atlântica, que está aí, que funciona há décadas, e que poderia se tornar mais competitiva desde que houvesse investimento de manutenção, de recuperação dela. Então, com muito menos recurso, você pode tornar uma ferrovia já existente mais competitiva, mais funcional, para que esses mesmos setores que estão reivindicando essa nova logística, eles poderiam usar essa ferrovia que existe. Eles poderiam usar o porto de Cotegipe e o porto de Aratu, que já existem. Então, são investimentos que se sobrepõem e que geram desperdícios colossais, né, e impactos colossais. Se você procurar com mais atenção, Marta, com mais tempo, você vai encontrar muitas vozes críticas ao projeto. Muitas vozes, tanto do setor de pesca, do setor de turismo, do setor agrícola, do movimento ambientalista, do movimento cidadãos de Ilhéus e de Serra Grande, Itacaré, porque as audiências públicas, você vai encontrar, inclusive no próprio histórico das audiências públicas, elas foram muito concorridas e com muita reação da população. Tanto aquela que teve mais presença, ela foi até 5 horas da manhã, e ela passou a noite toda em discussão, com presença de mais de 5 mil pessoas na audiência. E você tinha, e todos os comentários feitos, né, críticos, geraram o licenciamento ambiental do Porto Sul com 38 condicionantes. Então, as condicionantes que foram apresentadas na licença prévia para o Porto, elas são reflexo dessa mobilização civil e dos cientistas, especialistas, que pontuaram todos os problemas que esse porto poderia trazer para os pescadores, para os agricultores, para a cidade, para a atmosfera, para a logística local, né, o ir e vir junto com a ferrovia, a rodovia. Quer dizer, você tem um impacto da ferrovia e do porto sobre o sistema rodoviário existente, sobre o sistema de uso do solo existente, né, sobre a atividade turística existente. Então, todas essas questões viraram reivindicação de planos básicos ambientais para cada um desses temas, e que você não consegue nem lê-los, porque é tanto papel, é tanta produção de documento para tentar justificar os impactos dessas condicionantes, para dizer que aquilo vai ser resolvido com tal medida, que tal medida vai ser adotada assim, assado, né, para criar aí uma ideia de institucionalidade, de um licenciamento pleno, né, mas que não se sustenta. Então, assim, a consulta feita foi mais no âmbito formal, através das audiências públicas. Elas não tinham linguagem adequada para alcançar as populações atingidas, realmente. Então, como que um pescador artesanal vai entender e questionar um projeto que, inclusive, anunciava que os pescadores iriam ser beneficiados? A propaganda do Estado colocava os pescadores como os grandes beneficiários do Porto Sul, nos outdoors. Anunciava-se muito emprego, 30 mil empregos, com as obras do Porto Sul e com a atividade decorrente do Porto. Isso é uma mentira. Então, muitas informações foram falsas no campo da propaganda. Os estudos, como eles tinham um controle, digamos, do IBAMA, né, de aferição e até mesmo de uma avaliação independente dos especialistas da academia, eles foram mais fidedignos, né? O impacto medido foi mais verossímil. Mas mesmo os estudos passaram por críticas de falsidade ideológica, de alteração dos dados, né, de descaracterização da vegetação existente, de diminuir a importância biológica dos ecossistemas. Então, nós tivemos muitos e muitos problemas, até mesmo na parte formal, né, e as deficiências mesmo de uma consulta abrangente, respeitosa às populações que estão sendo impactadas diretamente por isso. Foi desenhado um termo de compromisso socioambiental entre a Bahia Mineração, o Estado da Bahia, o Ministério Público e os órgãos ambientais,
para que se fosse feito o monitoramento social dessas obras e o acompanhamento das condicionantes. Mas não há nenhum espaço de transparência, de informação sistematizada para a população. As obras estão acontecendo, à revelia de qualquer consulta, qualquer monitoramento, de qualquer transparência. Simples assim. O que eu vejo é o impacto dessas obras sobre as atividades econômicas pré-existentes. Desde empreendimentos turísticos que foram cancelados, um deles, inclusive, um hotel de alto padrão foi fechado, próximo à zona portuária, porque a expectativa do empresário era de fazer ecoturismo, numa estratégia do Estado brasileiro e do Estado da Bahia de promoção do ecoturismo, com a Estrada de Ilhéus do Tacaré, com os investimentos do Banco Interamericano, com a criação da APA da Lagoa Encantada. Então, o objetivo do empresário era de empreender uma hotelaria de alto padrão com esse contexto. E com o porto, o anúncio das obras do porto, o licenciamento do porto, ele fechou o hotel. Assim como outros empreendimentos que poderiam estar sendo feitos nessa região costeira, que foram fechados, né, foram desincentivados, né. Então você tem um comprometimento de mais de 20 quilômetros de costa com uma atividade que sabe-se que é de alto impacto, né. Então é quase como você estivesse condenando 20 quilômetros de litoral a uma atividade que é de impacto e de alto risco, né? Porque como a mina tem 20 anos de existência, né, a mina de Caetité, a previsão oficial é de 20 anos de exploração, se ela ocorrer, né, nós podemos ter, depois de 20 anos, esse trecho do litoral comprometido com essa estrutura portuária, ferroviária, sem um uso continuado, né? Porque, como eu disse, você tem outras opções de ferrovia e de porto para atender a outras demandas, né, da Bahia. Então, realmente, eu não vejo uma transformação econômica da região provocada por esses investimentos. Não há nenhum novo terminal privado previsto, não há nenhum investimento de indústria associada a essa oferta de novas matérias-primas que chegarão aqui, como se anunciava, né? Anunciava-se no início que, como você ia ter um corredor de exportação de matérias-primas vindas do interior do Brasil, você poderia capitanear aqui um ambiente industrial competitivo a partir dessas vantagens que a logística traria, né? Mas você não tem nenhuma evidência disso, né? de nenhuma granja, por exemplo, para se aproveitar da soja, do farelo de soja que viria do oeste baiano. Não há um plano do setor da soja de fazer um terminal privativo para a soja. Não há nenhum projeto de siderurgia na região pela existência de um grande volume de minério de ferro aqui, né, ou nenhum tipo de indústria de aço, coisa parecida, né. Realmente é um corredor de exportação de matéria-prima com muita exclusividade ao minério de ferro. Eu acho tudo isso um devaneio, porque eu posso estar enganado, mas imagina que uma carga vai chegar em Ilhéus, pelo Atlântico, né, Atlântico Sul, digamos vindo da Europa, tá? Ou vindo da África, ou mesmo sendo produzida aqui no litoral da Bahia, né? Aí você tem uma carga que está aqui no litoral de Ilhéus, e você vai levar essa carga para o Oceano Pacífico, passando por todo o meio mais largo do Atlântico, da América do Sul. Isso que eles estão propondo. É quase como um canal do Panamá no meio do Planalto Central brasileiro. Entende? Isso é de um devaneio absurdo. O que você pode dizer, faz todo sentido, dizer o seguinte: olha, o centro do Brasil era um lugar despovoado, né, economicamente frágil,
E hoje, por conta da produção agrícola, pastoril e todas as cadeias produtivas que se desenvolveram do óleo, do leite, da carne, etc., criaram, de fato, no centro do Brasil, no Planalto Central brasileiro, uma capacidade produtiva agroindustrial muito robusta, das mais competitivas do planeta. E esse Planalto Central pode ter um olhar para o Pacífico e para o Atlântico, né? Então, eu considero realmente estratégico para o Planalto Central, incluindo o Paraguai, né? Mas vamos pensar Tocantins, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul. De fato, é uma grande área, um grande celeiro de alimentos que vai ter na Ásia, na Europa, especialmente na Ásia e na Europa, mas a tendência também na África, né? De um grande mercado de alimentos no qual o Brasil é muito competitivo. E de preferência com alimentos já com algum nível de processamento, de beneficiamento, né, de transformação, que não a soja, o farelo de soja. Né? Porque a soja, o farelo de soja, é quase como o cacau. Né? Você colocar o cacau baiano, exportar esse produto, é uma loucura. Você está colocando um produto que pode agregar valor em 20 vezes, você está colocando para fora do Brasil, antes de agregar valor. É a mesma coisa da soja e do farelo de soja, né? Ou ele vira óleo e vende-se óleo, ou vira frango, suíno, ou bovino, né? Ou outros animais, e daí você tem uma transformação desses alimentos de origem animal a partir dessa cadeia produtiva para o mercado asiático, europeu, etc., né, norte-americano. Norte-americano não, porque os Estados Unidos é autossuficiente, exportador também, né? Ele é um competidor do Brasil. Mas assim, aí eu vejo o sentido. Mas aí você vai ter que pensar o quê? Qual é a melhor logística para o Planalto Central colocar esses produtos no mercado mundial? Estamos falando da Amazônia, por Itaqui, no Maranhão, estamos falando de Barcarena, estamos falando de Recife, por Suape, estamos falando de Pecém, estamos falando de Santos, estamos falando de Paranaguá, né, de Itajaí, quer dizer, Baía de Todos os Santos, né, Baía de Todos os Santos também, importante, né. Então você tem N possibilidades de escoamento desses produtos em vários pontos do Brasil, inclusive com o processamento nessas áreas portuárias, né, seja na Bahia, seja em Recife, seja no Ceará, seja no Espírito Santo, né, como há em Vitória, ou em Santos, né, ou em Santa Catarina, ou no Paraná. Então, veja como esse tema é muito mais amplo e tem muito mais sentido numa ampla integração intra-regional dentro do país, né, e eventualmente entre países, dentro da América do Sul, e no final você ter uma conexão com o mundo, né? Mas você imaginar que você vai fazer um corredor, você está falando de um novo Panamá dentro do continente sul-americano, né? Não você, né? Quem está propondo essa integração regional, Pacífico-Atlântico, e veja, você tem os Andes no meio. Os Andes, com a selva peruana, do Equador, da Bolívia, com todas as populações, né, tradicionais e as áreas protegidas que estão aí, será que, assim, qual o melhor caminho para essas rotas de integrar Bolívia para o Atlântico ou Bolívia para o Pacífico? Então eu acho que aí entra um debate rico, né, de que rotas são essas, e elas não são necessariamente entre Atlântico e Pacífico, é entre o centro da América do Sul, ou a borda, né, da América do Sul para o lado leste e para o lado oeste. Aí sim faz sentido. Aí você está falando de pessoas, você está falando de ir e vir de pessoas, né, não só de mercadorias ou cargas de grande volume e baixo valor agregado, mas já está se falando de pessoas e eventualmente cargas com um nível de sofisticação e de uso regional, né, seja alimentos, a bens industriais, né, a serviços, né.
Aí você tem que pensar mesmo no que nós podemos fazer na direção da multimodalidade, né? Nós podemos entregar aeroporto, rodovia, hidrovia, ciclovia, né? Ferrovia, né? Como é que a gente faz uma integração desses modais? Eu posso ir para o Peru, por exemplo, mais vezes na minha vida, se eu tiver uma conexão aeroviária mais inteligente, até mesmo uma conexão aeroviária dentro do Brasil. Eu vou viajar para o Acre, e do Acre eu vou para o Peru de carro, né? Quer dizer, esse tipo de conexão aero-rodoviária, ou eventualmente ferroviária, rodoviária, né, aeroviária, quer dizer, isso que está pleno nos Estados Unidos, na Europa, né, nas regiões mais desenvolvidas em termos de infraestrutura, eu acho que aí cabe um desenho que promova a sinergia, né, e não como sistemas separados, exclusivos para determinados interesses mercantis corporativos, né, mas como uma proposta mesmo de um uso amplo, diversificado, complexo. Mas aí você tem que pensar assim, que economia vai suportar essa infraestrutura multimodal que é cara, que requer investimentos vultosos, né? Nós vamos ter uma economia crescente nos próximos anos e décadas que vão pagar a conta desse investimento, ou nós vamos ficar endividados e com a economia deprimida lá na frente, né? Porque todo investimento desse tem que pagar a conta. A década de 70, nós tivemos a década de 80 pagando, a década de 80 e 90 e até hoje, a gente está pagando investimentos que foram feitos nos anos 70. Então, quando você coloca as duas décadas do século XXI, também tivemos muito investimento bilionário que a gente vai ter que pagar a conta. O Brasil está quebrado. Então, e aí tem um outro aspecto que a gente não falou até agora, Marta, que é a agenda de clima. Nós estamos num momento do mundo em que a questão climática ela requer não só um desenho de infraestrutura, de logística mais amigável para o clima, como também uma economia mais integrada às oportunidades que a agenda de clima trazem, né? Então, o que eu vejo hoje é um cenário muito favorável para uma bioeconomia na América do Sul, onde os ativos biológicos da América do Sul, que já são historicamente utilizados pelos povos tradicionais e territórios tradicionais da América do Sul, passem a tomar partido desses ativos de uma maneira mais inteligente, né, não vendendo ativos como matéria-prima, mas vendendo produtos sofisticados na área de cosméticos, de farmacêutica, alimentar, né? E aí entra também um outro capítulo, Marta. Quando a gente está falando de logística, IRSA, América do Sul, qual é o cenário do mundo para os próximos 40, 50 anos? É de uma dependência crescente do alimento brasileiro, do minério de ferro brasileiro, ou é um movimento da China, da Europa, da África, de se tornar autossuficiente nesses produtos? Nós não estamos num pacto de cooperação internacional em que o Brasil vai se tornar um grande player de alimentos, não. O que a gente está vendo é uma disputa acirrada desse mercado, a Europa investindo crescentemente no autoabastecimento, em segurança alimentar regional, continental. A gente vê o caminho da economia circular diminuindo o cenário de uso de minério de ferro novo e crescentemente o uso do minério de ferro velho, né? Então a Europa já passa a ser uma autossuficiente em ferro pelo próprio aproveitamento do ferro, do aço já utilizado. Os Estados Unidos já têm um excedente de ferro velho brutal, que também leva à diminuição crescente do consumo de ferro novo. E a China vai entrar também nesse modelo, né, vamos dizer assim, de autossuficiência em minerais e de economia circular. Então,
E a dependência sobre o Brasil, cada vez mais associada a desmatamento na Amazônia, a uma ruptura com os acordos de clima, colocam a produção de alimentos brasileira num cenário de muito risco. E aí entra um outro fator, que é o setor de carnes, né? Nós podemos ter ainda 2, 3 décadas de consumo de carne em alto nível, né, de consumo de proteína na Ásia, na Europa, etc., mas há uma tendência também de discussão dessa dieta, porque é uma dieta com grande impacto, né, na paisagem, nos territórios, no consumo de água e na emissão de carbono. Então, a tendência vai ser de investimento crescente em proteína de origem vegetal, ou de origens com cogumelos, ou a partir de insetos, ou seja, outras rotas de cadeias de proteína, né? E que vão alimentar o fast food, que vão alimentar a grande indústria alimentar. Os açúcares também, a tendência de diminuição do consumo de açúcar e a escolha de menos açúcar ou outras alternativas. Então, a gente tem que pensar o seguinte: qual é o cenário para o futuro na área de alimentos? Na área de metais, né? Metais raros, metais convencionais, né? Quais são as novas composições metálicas que vão agregar mais valor às matérias-primas que nós temos, né? O papel do nióbio combinado com ferro, né? Ou seja, a busca de eficiência e de aproveitamento de metais já utilizados é também muito grande. Então, é importante ver isso, ou seja, quais são as perspectivas no futuro para o Brasil e a América do Sul nessas rotas de transformação tecnológica que o mundo todo está vivendo. E aí entra também outro elemento, que é o fator demográfico. Qual é o cenário das populações do mundo para as próximas décadas, né? Nós vamos ter, de fato, uma estabilização da população na casa dos 9, 10 bilhões. A África vai ser um grande polo demográfico no futuro, né? Que relação o Brasil vai ter com a África nessa nova realidade de uma superpopulação africana, né? Então, a gente não discute muito a África, a gente não discute muito... a Ásia pautou, digamos, os últimos 20, 30 anos da América do Sul, do Brasil, mas qual é o lugar da África? A África está aqui na frente. Então, em vez de estar pensando em Pacífico, a gente vai ter que estar pensando muito no Atlântico. E a relação histórica que nós temos com a Europa, que é onde nós temos relações culturais, relações institucionais, maior proximidade, maior familiaridade com a cultura política institucional europeia, né, e norte-americana, eu acho que o Brasil tem que olhar com muita atenção, muito interesse, esses velhos continentes, né, o velho continente, tanto África quanto Europa, como nossos grandes parceiros estratégicos, além dos Estados Unidos, Canadá, México, né, toda a América, né? Porque a relação que nós temos com a Ásia, ela envolve... geralmente são relações que, assim, no balanço, às vezes até nós temos uma balança comercial favorável com a China, por exemplo, mas a gente está sendo um mega fornecedor de matéria-prima e comprometendo a nossa capacidade industrial. Então é isso que nós queremos, ficarmos pautados na agenda asiática. Nós poderíamos ser um país com a nova indústria associada ao novo mercado africano, por exemplo, ou integrada à América do Sul, e integrada à própria população brasileira. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, o lugar do Brasil no desenho da economia doméstica também é muito importante. Nós temos déficits de consumo enormes no Brasil. As cidades brasileiras são precaríssimas, né? As condições de habitação, saneamento básico, de educação, né? Então, temos muitos desafios internos para colocar na pauta e, eventualmente, construir uma agenda de infraestrutura, de desenvolvimento muito mais endógena.
do que pautada na China, nos países do Oriente Médio, né? Não estou descartando uma produção de alimentos, de commodities, ainda nos próximos 20 anos, mas eu estou colocando que, se nós estivermos pautados exclusivamente nisso, muito dependente disso, e colocando nosso investimento de infraestrutura basicamente nesse DNA de economia exportadora de matéria-prima, nós estamos ferrados, né? Então, moral da história, em síntese, o IRSA, se há algum espaço para discussão e de ressignificação do IRSA, ele tem que ser completamente remodelado. Tem que ser avaliado o que foi feito até aqui, o que é que deu certo, o que é que não deu certo, e qual o cenário para o futuro, porque o que era o mundo há 30 anos atrás, né, é completamente diferente do mundo daqui a 30 anos, que deve ser a nossa meta para redesenhar o IRSA.